Assim, pessoal, lembrei de outra coisa para compartilhar com vocês. Assim, no vídeo passado, eu trouxe um pouco sobre que, assim, que a sociedade, eu falei de certa forma sobre a meritocracia. Não adianta que você faça, que você se dedique e tal, que realmente que vai ser as cartas marcadas. Eu quero trazer um exemplo prático aqui para vocês. Ai, tá passando aqui. Um exemplo prático para vocês, certo? Ó, sabe esse meu parente que tem cargo de pastor? Ele tem um filho, certo? Eu acho que essa história eu já trouxe por aqui, mas eu vou trazer de novo. Esse rapaz, o que acontece com ele? Ele trabalha, tipo assim, o pai dele tinha um supermercado, ele trabalhava lá junto o supermercado, o pai do supermercado realmente trabalhava bastante, ficava no caixa lá. Aí ele, esse meu tio, ele teve lá um problema, gente, e tipo assim, e eu tenho uma história pra contar também sobre esse problema, tá entendendo? Tipo, eu percebi algumas coisas quando teve esse problema, mas não vem ao caso. Eu não posso falar isso aqui agora, mas tudo bem. Ele teve um problema, acabou falando, passou por um problema difícil, uma situação difícil e tal. E aí o que aconteceu? Nessa região ele é muito conhecido. Ele tinha supermercado e tipo assim, comerciante. Tem algumas coisas relacionadas a comerciante que talvez possa trazer aqui, mas não é o caso. Ele era comerciante, tinha muitos contatos lá, tal, além disso era pastor. É pastor ainda, na verdade. E aí um amigo dele que tinha lá uma oficina deu trabalho para ele. Qual era o trabalho? Ele ia ficar o dia todo lá no escritório sem fazer nada. Tipo, na época nem tinha computador, eu acho que ele conferia a peça que comprava, era uma oficina de mecânica, ele ficava lá sentado o dia todo sem fazer nada, só conferindo, acho que as coisas, é, tipo, quando comprava alguma coisa, não sei o que fazer não, mas digamos que ficava quase o dia todo sem fazer nada, e ele mesmo falava isso. Uma vez eu passei lá, a gente conversou um pouco, ele tava sem fazer nada realmente. Aí, bem, aí eu pergunto pra vocês: quem é de vocês que pode chegar no trabalho e ficar, digamos que, moscando sem fazer nada? Eu acho que esse é um privilégio que muito poucos têm, ou quase que ninguém, né? Beleza. Eu lembro, pessoal, o seguinte, ó, que no meu primeiro emprego, antes desse meu emprego, eu tinha trabalhado com fazendo pastel, ajudando o pessoal fazendo pastel, com folheto, ali era realmente um remunerado. Quando eu trabalhava com pastelaria era assim, a pastelaria da minha prima, a gente trabalhava e dividia o lucro. Fazia as coisas e dividia o lucro. Né? Pagava as despesas e dividia o lucro. O pastelaria era uma barraquinha, era da esposa dele. Mas depois disso, o que aconteceu? Eu trabalhei entregando folheto, e eu consegui esse trabalho. Era um trabalho de office boy, trabalhava no meio turno. E assim, gente, eu fazia tudo andando. Na primeira semana, e assim, quem conseguiu esse trabalho pra mim foi a minha prima, que, ó, gente, tem história pra contar também sobre essa pessoa, mas enfim. Foi essa minha prima, e tipo assim, ela era o trabalho de office boy, trabalhava meu turno, o salário era, digamos que, uns R$ 240 na época, e eu ganhava R$ 70, não chegava a ser metade do meu salário, fazia tudo andando. E assim, só chegou pra mim realmente porque não era um trabalho, sei lá, que enchesse os olhos, entende? Por isso também veio pra mim. E como não tinha nada, ia precisar mesmo, estava saindo do ensino médio, aí eu fui. Eu lembro que isso foi no meu terceiro ano. No meu terceiro ano. E eu fiquei lá. Eu lembro que na primeira semana, o que foi que aconteceu? Eu fiz todo o meu percurso, aí eu cheguei. E fiquei no balcão, eram autopeças. E eu fiquei sentado. Eram 5 horas, gente. 5 e meia mais ou menos, eu fiquei ali sentado. E tinha outro rapaz, que ele estava muito mais tempo, ele era vendedor. Era uns 3 anos mais velho do que eu, não lembro muito, um pouco mais velho do que eu. Aí ele começou a fingir que estava limpando o balcão. Tipo assim, colocou ali uma coisa, o balcão não estava sujo, mas ele começou a passar o pano e o meu patrão estava lá perto. Mas ele fez aquilo porque ele sabia como era meu patrão. Aí eu fiquei sentado, e tipo, esse meu patrão, ele tinha uma locadora e essa minha prima trabalhava na locadora, que ficava vizinha da casa da gente, locadora de DVDs, de fita cassete, essas coisas. E tem uma história muito interessante pra falar sobre essa locadora e essa minha prima, certo? Que era evangélica, mas que fazia algumas coisas lá na locadora. Mas não é o caso. Enfim, o que aconteceu foi que no percurso que ele me deu carona nesse dia,
Aí ele falou, olha, Matheus, eu percebi que você, quando chegou ali, você ficou sentado. Gente, eu tinha, ó, você, sabe o que é? Você andar. Eu tava sem costume de andar. Eu tinha estudado de manhã, eu almocei, peguei o ônibus, e eu lembro que eu tinha até uma sensação diferente, porque eu não estava acostumado a pegar, a almoçar e sair pra pegar logo o ônibus. E peguei o ônibus sentindo diferente assim, e já cheguei lá, já fui andando, já fui tudo andando e tal, pagar as contas. E aí ele chegou pra mim e falou, olha, Matheus, eu percebi que quando você chegou, você ficou sentado ali. Não é bom você ficar sentado, é bom que você vai interagir com o pessoal, você vai fazer alguma coisa ali pra você entender como é. Não, pessoal, tipo assim, eu não podia ficar sentado. Depois desse dia, gente, eu percebi, ó, aí ele deixava, tipo assim, nessa empresa, gente, tinha dia que eu acordava de noite, meio de madrugada, com câimbra na minha perna, de tanto andar, é sério, eu nunca senti, eu nunca senti aquilo, eu acordava com câimbra na perna. Bem, então, o que eu quero dizer com isso? Eu não tinha essa regalia de ficar sem fazer nada no meu trabalho. Por quê? Porque minha carta não é marcada, pessoal, minha carta não é marcada. Certo. Aí, esse meu primo trabalhou esse tempo lá, depois ele arranjou um emprego legal, melhor. E tipo assim, não era que ele fazia o currículo e, assim, eu duvido muito, eu não lembro se era bem assim, que ele fazia currículo e mandava, aí ficava procurando, não. Tipo assim, as oportunidades vinham até ele. Porque ele era um profissional excepcional. Não, gente, porque ele tinha contato, porque a família dele era bem estabilizada na cidade, porque o pai dele era pastor, tinha comércio, tá entendendo? Porque ele era conhecido. Aí ele arranjou um emprego para trabalhar num lugar que vende o que, meu Deus? E ele nem tem graduação, ele só tem o ensino médio. Mal ele fez o ensino médio porque tinha que passar, porque se não passasse, tipo assim, o pai dele tratava de uma forma diferente. A gente tinha que passar, estudar, nunca se ligou muito para estudar. Mas, eu não sei se repetiu, coisa assim, mas é isso. E aí o que foi que aconteceu? Ele saiu de lá e recebeu essa proposta para ser vendedor nesse lugar que vende material vende ferragem, certo? Assim, se eu não me engano, vende vergalhão, coisa para construção civil, vende material para fazer portão, esse tipo de coisa. E, tipo assim, ele se gabava de tirar salário muito maior do que... Tipo, ele não falava que era auditor fiscal. E é a mesma história do pai dele. Tipo assim, 10, 15 de comissão. Tá entendendo? Aí eu pergunto pra vocês. Meritocracia? Será que, tipo, fez o beneficial? Gente, sinceramente eu duvido muito. Tá entendendo? Eu duvido muito que aquela vaga ali de vendedor fosse pra qualquer pessoa. E outra coisa, mesmo que fosse pra qualquer pessoa, os pedidos bons, eu duvido muito que fosse feito de forma aleatória, tá entendendo? Tipo assim, a pessoa quer fazer uma compra de não sei quantos R$ 1.000, vou procurar qualquer pessoa que chegar lá no balcão pra vender. Não, gente. Tá entendendo? Por quê? Ah, conhece fulano. Tá entendendo? Procura fulano lá dentro. E aí, é direcionado. Primeiro, eu não conheço, tipo assim, eu não tenho contato nenhum com o pessoal do trabalho dele, não conheço nada. Só que eu tô falando aqui levando em consideração as experiências que eu tive e como eu acho que é. Depois eu me envolvi no ramo imobiliário e foi bastante parecido, tá entendendo? Porque como era... eu tentei fazer realmente a gente fazer os contatos e tipo assim, eu vi uma má vontade do meu gerente em fazer com que eu tivesse vendas. Por exemplo, quando eu tinha um suposto cliente, o que acontecia? 2 vezes no ramo imobiliário. A segunda vez ele está stand-by, talvez eu goste, não sei. Essa primeira vez era imóvel de alto padrão. Eu tinha algum cliente, ele me perguntava alguma coisa, era no primeiro mês, ele sabia que era no primeiro mês, era justamente isso, ele estava ali no primeiro mês. Eu tinha alguma dúvida, ele, aprenda que eu te falo, demorava. Tipo assim, se eu não perguntasse, se eu não fosse buscar, tava até hoje esperando a resposta deles, entende? Por quê, pessoal? Porque eu não tô na patotinha, gente. Tá entendendo? E assim, eu acho que essa história eu compartilhei com vocês. E nesse mesmo lugar, o que foi que aconteceu? Tinha um outro rapaz, que o pai dele era envolvido aí com a galera, era servidor público, o avô dele, não sei, tinha uma padaria aqui que era bem conhecida na cidade. Na cidade não, na região que ele morava lá. Tinha contatos, era bem estabelecido, tipo assim, vinha dali daquelas pessoas conhecidas que tinham lá o poder. E aí, ele, no primeiro mês, vendeu, acho que ele fez umas 3 vendas de imóvel. Será que era porque ele era muito esforçado, dedicado?
Ó, gente, sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito, tá entendendo? Eu não acredito, assim, tendo, com base nas experiências que eu tive, tipo assim, primeiro, ninguém tá andando na rua e fala, vou comprar um imóvel. Segundo, ninguém tá andando na rua e fala, vou comprar um imóvel com qualquer pessoa. Não, gente. É tipo assim, direcionado, tá entendendo? É direcionado. Assim, na minha opinião, é direcionado. Tá entendendo? Se fosse assim, outras pessoas que estavam lá, que estavam fazendo as mesmas coisas, teriam também, estavam se esforçando tanto quanto, teriam ali conseguido a mesma coisa. Mas não, gente. É carta marcada. Assim, eu não me iludo mais, tá entendendo? Assim, não é nem que não me iludo. Eu fico com o pé atrás com essas coisas, tá entendendo? E eu acho bom que você também comece a ficar. Pra você não acabar passando, tendo que passar pelas mesmas coisas que eu passei. E tipo, mas eu acho que é muito difícil alguém enfrentar determinadas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito iludida. Eu sempre acreditei muito nas pessoas e nas coisas que falam. Mas é isso. Esse era o exemplo que eu queria dar, reforçando aquilo que a gente trouxe no vídeo anterior. Que nem tudo realmente é o que dizem. E que se você não tá ali, não tem a sua caixinha marcada, é meio complicado de você ter sonho, criar expectativas, etc, etc.